Eu não lembrava disso. Então vamos começar, né? Jesus, eu sei que vivo está, embora a fé venha vacilar, as dúvidas. Linda. Então começamos aí com Aleluia. Essa é a música preferida do nosso convidado de hoje. Hoje estou aqui com uma pessoa muito especial para a história do envelhecimento aqui em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Há mais de 30 anos, né? 30 anos. 30 anos, começou um movimento aqui em Passo Fundo, a quem nós, especialistas do envelhecimento, somos muito gratos. E hoje a gente quer contar para vocês as grandes sacadas de quem trilhou uma trajetória gostando de estar pesquisando, trabalhando com temáticas ligadas ao envelhecimento e principalmente dois grandes benefícios de estar se trabalhando com o envelhecimento. São essas duas grandes sacadas que você vai saber hoje ao participar aqui da nossa live. Então, quem tiver dúvidas, perguntas, pode ir escrevendo aí no bate-papo, que o nosso convidado vai responder, tá? E quem depois estiver vendo essa live porventura já passou, pode mandar também a pergunta aí pelo direct. Também quem ficar até o fim vai ter uma dica bem legal de como acessar mais inscritos desse nosso convidado, tá? Então, quem acompanhou aí os stories já sabe, o nosso convidado de hoje é o Dr. Agostinho Botti. Eu vou girando aqui a câmera para facilitar que seja ouvida aqui. Nós estamos num ambiente que é bem ventilado, né? E que ajuda a ouvir. Então, Agostinho, boas-vindas. Obrigado pela oportunidade, né, de poder contribuir de alguma forma para levar adiante a ideia de um envelhecimento saudável, né, o que se pretende com todo o trabalho que já foi sendo desenvolvido em Passo Fundo há muito tempo. Isso aí. Então, conta para nós o que você viu nessa tua trajetória como mais especial em termos de pesquisas, escritas, tuas formas de conhecer, acessar experiências ligadas ao envelhecimento. O que você vem constatando e que gostaria de deixar ressaltado para nós que acompanhamos esse canal e gostamos de trabalhar com essas questões ligadas ao envelhecimento? Bom, por certo, né? A questão central, me parece, para que haja um envelhecimento qualificado, ou melhor dito, as pessoas, na medida em que vão fazendo sua vida, construindo sua vida, entram em contato com pessoas, instituições, espaços de comunicação, né? As pessoas possam realmente avaliar a sua vida como sendo importante para alguém, tanto pessoalmente como para as instituições onde as pessoas estão agregadas, né? Porque eu entendo que a comunicação é que dá sentido à vida. Senão é só observar as pessoas que, na medida que vão perdendo seus espaços, sejam familiares, né, seja de trabalho, elas facilmente entram num estágio de depreciação da vida, como também pode ser de depressão. Ao menos uma pesquisa que nós realizamos, enquanto eu trabalhava na Universidade de Passo Fundo, uma pesquisa sobre quais as razões que nós encontramos em Passo Fundo, né, que levam realmente à depressão. E, surpreendentemente, nós detectamos que foi na medida que as pessoas vão perdendo a qualidade comunicativa, né, as pessoas vão sendo prejudicadas no seu interesse pela vida, né, e chegando ao ponto praticamente de se apagar. E realmente o sistema nervoso é muito interessante, ele se dá bem na comunicação, né? Enquanto você é capaz de alimentar perspectivas de vida, se alimentar
de conversações interessantes, de ações interessantes, onde a pessoa é considerada, entende? Ela é capaz de dizer eu existo porque os outros estão percebendo a minha vida. E é muito interessante que o que mais me surpreendeu também, a ponto de eu escrever sobre o casamento longevo, né? Esse livro, Casamento Longevo, é o seguinte, né? Que as pessoas, na medida em que buscam como objeto de paixão, em primeiro lugar, o corpo que se agita no início do casamento com razões específicas do olhar de um para o outro. Aos poucos, esse olhar se estende para os filhos, né? E tudo aquilo que leva ao bem-estar dos filhos, porque eu me espelho, então, na medida que meus filhos vão bem, eu vou bem também, né? Isso é interessante, como o orgulho de um pai ou de uma mãe em se refletir e poder dizer que ele existe porque o filho vai bem, é muito interessante. Eu lembro que uma vez eu estive dando uma palestra no interior do Rio Grande do Sul, e um pai, depois da conversação que a gente teve com os idosos, com os quais a gente estava trabalhando, perguntou: mas tu não conhece meu filho em Passo Fundo? Ele mora numa vila tal, você não conhece? Quer dizer, para ele, aquele filho distante, trabalhando em Passo Fundo, para ele se alimentava dessa imagem generosa do seu filho trabalhador, e ele se reconhecia. E essa palavra reconhecer é muito importante, quer dizer, eu me conheço na medida em que alguém me conhece, entende? E isso realmente é significativo. O outro como construindo também a identidade. Então isso tem a ver, Agostinho, com o teu outro livro, Identidade Existencial na Velhice. A identidade, ela se reformula. Então eu coloco sempre, né, que se realmente você vai perdendo o sentido da vida, e é interessante, uma vez eu conversava num programa de rádio, e eu tinha um padre que coordenava a conversação sobre envelhecimento humano. E aí ele contou um exemplo que me chamou muita atenção. Ele diz: minha mãe e meu pai moram no interior, a muitos quilômetros daqui. E ele disse: eu, quando tenho saudade, eu telefono para minha mãe, né? E nós conversamos longamente, eu e minha mãe, né, sobre os filhos que ela tem. Aí eu pergunto: e o pai como é que está? Meu filho, ele está por aí, né? Quer dizer, ele está perdido, ele está desorientado, ele não sabe o que está fazendo mais na vida. Quer dizer, por quê? Porque ele perdeu o objeto de comunicação. Como eu dizia no início, o casal se basta, muitas vezes, né? E acresce isso ao que cada um faz, e no reconhecimento mútuo que isso vai acontecendo. E na medida que vem os filhos, ou o filho, né? O filho amplia o espaço comunicativo. Mas também acontece uma situação muito desagradável, possivelmente. Os filhos vão embora, né? E aí vai diminuindo o grau comunicativo e o objeto significativo de vida. Os filhos se tornam autossuficientes, né? Não carecem mais. E aí os dois que se envelhecem se aposentam, né? Aí vão perdendo espaços comunicativos, né? E a vida realmente começa a se tornar sem sabor, porque o sabor, quem nos dá são os outros. Se você olhar realmente, ou no caso teu, são os teus clientes, né? Aqueles que realmente você pode nutrir com o teu conhecimento e com a tua palavra. Se esses desaparecessem hoje, imagina hoje, se eu tirasse de ti teu marido, se eu tirasse de ti teus alunos, se eu tirasse de ti teu trabalho, o que sobraria de você? O que sobraria? Então, mas essa é a verdade que acontece normalmente se a pessoa não encontrar objetos de paixão, né? Situações na qual ele possa dizer: eu existo e existo bem. Se isso desaparecer, então naturalmente as pessoas vão perdendo o sentido.
Isso eu trago como prova, essa perda comunicativa. Uma vez um coordenador do IBGE de Passo Fundo, anos atrás, disse: Agostinho, me explique uma coisa. Por que as mulheres se saem tão bem depois da aposentadoria e os homens se saem tão mal? Ele disse: eu vejo assim, 2, 4 anos, 5 anos depois da aposentadoria, as mulheres estão inteironas, bonitas, como foram, ou envelhecidas, mas dá para dizer aqui está um ser humano interessante, né? E vejo os homens ao contrário, eles vão se degradando, porque as mulheres normalmente eles se alimentam dos seus filhos e os filhos se alimentam das mães, entende? E os pais muitas vezes são apenas um objeto de sustentação da família e perdendo esse sentido, e a mulher não, é o sentido de afeto, entende? Que você fala então, Agostinho, de certas construções sociais que já estão de alguma forma, é o caldo cultural que os gêneros são cozidos, né? Sim, sim, é o caldo cultural no qual eu nunca esqueço uma foto, em um dos livros meus eu tenho essa foto, né, de 1900 e pouco, né? É uma foto assim, é uma família de agricultores, né? O pai, né, o dono da família, o homem, está junto à sua junta de bois, né? A sua carroça é objeto do trabalho dele, pelo qual ele se revela. E a mãe está 2 metros ao lado, com 6 filhos ao redor dela, né? Então, os filhos vão permanecer como objeto de paixão e assim os filhos também se observam bem tendo uma mãe assim. O pai era um objeto amoroso enquanto interessava, né, enquanto ele trabalhava, depois ele vai perdendo os laços afetivos, né? Os laços de interesse, né? Então, por isso eu acho que a história humana, ela se faz pela qualidade comunicativa, pela qualidade que você desenvolve, né? E pelo qual você se percebe bem, né? Pela qual você se reconhece. Quer dizer, então o conhecimento que eu tenho de mim se dá muito pelo reconhecimento que os outros têm de mim, né? Então o conhecimento, o que eu imagino que eu sou, ele se dá concretamente por aquilo que eu faço, por aquilo que se realiza. Eu observo também essa importância, por exemplo, quando os idosos, eu acompanho isso já há 30 anos, quando eles vão a passeio, tem idosos que muitas vezes nunca viram o mar, nunca viram estradas além da estrada da sua comunidade. E eles, quando voltam, eles voltam transformados, porque eles entraram num processo comunicativo de espaços novos, de nomes novos, de experiências novas, entende? Então eles passam a melhorar o autoconhecimento, né? E foi esse, parece, um dos benefícios que você estava muito atento quando embasou a criação do CREAT aqui em Passo Fundo, né? Sem dúvida, eu ficava muito surpreso, entende, com a felicidade daquele idoso que estava se tratando por depressão, e quando ele encontrou um espaço junto às suas colegas, de modo especial, e eles começaram a falar, e o seu nome era pronunciado novamente, porque aos poucos o nome vai se perdendo. É o vô, é a avó, o bisavô. Ele já não é mais o Alberto, ela não é mais a dona Ercília, né? Ela vai se perdendo o seu próprio nome e quem ela é. E quando ela se propõe a encontrar grupos pelos quais ela possa se reconhecer como um sujeito interessante, né? Então nós não somos interessantes por causa própria, nós somos interessantes por causa dos outros que nos olham com admiração, com interesse. Essa é uma questão extremamente importante, né? Então a identidade, ela se transforma na medida que se transforma a comunicação, a qualidade comunicativa, né? Então realmente as coisas vão acontecendo. Enquanto o jovem não pode se reconhecer como um trabalhador, como alguém que realmente pode dizer: eu sou capaz de sustentar alguém, e com alguém eu posso sustentar a minha vida, né? Fica extremamente complicado, né?
Então é um ponto que eu acho fundamental, entende? E acredito que 90% dos casos de depressão não são originários por causa de uma disfunção orgânica, mas é uma disfunção social, entende? A pessoa vai, ou por causa, de repente, o único objeto de comunicação era o seu marido, ele falece e às vezes não tem mais com quem se comunicar. Né? Então, esses distanciamento social, né, realmente é o problema, é diferente do que nós vemos hoje com o vírus. Hoje o distanciamento social é necessário para a gente se salvar. Agora, o distanciamento social, psicológico, é realmente um problema severo na questão do bom desenvolvimento na terceira idade. E você percebeu isso também com quem convive com quem está na terceira idade, principalmente cuidadores, né? Sem dúvida, sem dúvida. Os cuidadores, por exemplo, ao menos eu lia um texto interessante que dizia que 70% dos cuidadores, ao perderem o objeto de sua comunicação, né, que era o idoso a quem ele cuidava, se perde, né, aí realmente entra numa situação muito delicada. Esse é um livro que eu brinquei bastante, viajei com o personagem central e no final ele entra em situação crítica, porque o desastre maior que uma pessoa pode ter na vida é não só perder a vida física, é perder a vida psicológica na medida que ele entra em Alzheimer. Alzheimer realmente é o demônio do nosso tempo. É verdade. Quando a gente lê ele, dá para sentir com a Marieta, com o Manuel, os desafios que acometem uma pessoa que enfrenta doenças realmente. Assim, né? Ele no final, a única coisa mais que ele quer é desenhar uma casa para ele, onde ele se sinta bem e ela cuida dele, né? E aí se estabelece um novo vínculo, então, né? Então, eu acho que realmente essa questão da comunicação e a possibilidade social da comunicação, então por isso os projetos, sejam DAT, CREAT, CREJUT, CAMT em Passo Fundo, são espaços sociais significativos para a comunicação, né? Parece que isso é uma das coisas que está também na essência de Conversas de Velhos, né? Que você escreveu. Você levou muito dessa pegada, dessas dicas de felicidade, satisfação com a vida em Conversas de Velhos, né? São 4 velhos, entende, que buscam na velhice a amizade. Então, por isso a amizade é extremamente importante, tanto para recordar, trazer de volta, porque realmente a recordação, o falar do passado, não é simplesmente uma memória qualquer, é a minha personalidade que se reflete novamente e pelo olhar dos outros, na medida que ela é feita em narrativas, ela fica extremamente engrandecida. Então os 4 velhos vão levando a sua vida, né, de uma forma interessante, com atividades, né, liderado por um padre, no caso é um padre que está conseguindo levar a sua vida, e tem um momento muito interessante que eu tentei colocar no livro, quando uma mulher muito linda, entende, um padre velho, entende, e ela diz o seguinte para o padre: padre, eu estou encantado contigo, minha filha, o teu jovem marido dá muito mais do que eu posso dar. Diz: não é verdade, padre? Se eu pudesse você soprar palavras bonitas, como o senhor tem tantas palavras bonitas no meu ouvido, possivelmente eu sentiria mais prazer do que o prazer físico que meu marido pudesse dar. Mas eu não posso te dar isso por questão de minha vocação, né? Não fui chamado a tanto, né? Olha que legal. Então é uma oportunidade de também aprofundar o que muitas pesquisas ficam mais no superficial, por exemplo, esses dados de que a amizade é um dos fatores que mais tem a ver com satisfação com a vida, resiliência e uso dos recursos internos. Ela é comprovada cientificamente mundo afora, em nível internacional. Se acompanhou pessoas ao longo de muitos anos, se mediu nível social, econômico, várias variáveis. E a amizade
foi a que perdurou, foi a que mais esteve associada à satisfação com a vida. Mas quando se permite, num romance, aprofundar as nuances que são singulares de um padre, de uma realidade. Eu acho interessante que os amigos têm um personagem desse livro que estava namorando, mas no final disse, não, a saudade da mulher que ele tinha. E ela satisfazia as lembranças que ele tinha dela e com quem ele conversava eram tão vigorosas, entende, dentro dele, que bastava para ele esse universo solitário, que já não era solitário, era realmente de uma vivência de memórias significativas, né, que produziam bem-estar nele. Né, eles se penalizavam dele que ele estava só, diziam, eu não estou só, eu tenho minhas memórias altamente interessantes, né, que realmente outra pessoa jamais conseguiria me dar o que ela me deu, né? Então, a solidão significa, acima de tudo, estar só. Né? Qualquer forma de comunicação, ela é suficiente, desde que realmente possa dizer, você é legal, cara. Você realmente é uma pessoa interessante. Por isso eu acho importante, né? Nós queremos muitas vezes criar pessoas na educação, pessoas inteligentes, competentes, né? Mas não pessoas interessantes, né? Eu acho que realmente nós pecamos muito na nossa educação em querer pessoas inteligentes, né? Altamente qualificadas, né? Mas nós perdemos a alma praticamente, né? A pessoa não é interessante, ela é desagradável, né? Ela não é capaz de ter uma mobilidade afetiva qualificada. Por isso, quando se envelhece, o homem de modo especial, hoje em dia eu já noto que há uma diferença significativa em envelhecer do homem no passado. Ele era importante enquanto tinha o domínio da plantação na colônia, o domínio de uma profissão. Hoje esse domínio familiar do mais velho não conta muito. Nós vamos então buscar numa Embrapa informações em outro lugar que realmente estamos melhor servidos. Então, por isso, essa ligação afetiva ela é extremamente importante, né? Esse buscar alternativas para substituir as aprendizagens perdidas, os espaços sociais perdidos, né? Que realmente, quer queira, quer não, uma casa de 3 filhos, quando todos vão embora, esse espaço social ele se perde. Né? A gente chama na psicologia humanista isso de uma aprendizagem significativa como formadora também da identidade. Aquilo que não só está no campo do conhecimento, isso está na internet hoje, no Google, né? Mas aquilo que tu sente visceralmente. Isso é extremamente importante, né? Então eu acho, se você me perguntar o que eu encontrei de importante, né? Eu também encontrei como importante, uma escola, nós vivemos numa escola racionalista, que você tem que ser o melhor, tem que buscar realmente uma formação profissional adequada, mas nós perdemos basicamente a qualidade do tudo, porque em qualquer conteúdo, entende, nós temos que preservar a qualidade. Eu posso saber tudo do coração, né? E pelo que você diz, Agostinho, até um risco da qualidade comunicativa também, né? Claro. Quer dizer, a qualidade comunicativa com o meu corpo, né? Então, eu noto o seguinte, que a preocupação é saber o que são as coisas, né? Como é que o mundo funciona, né? Explicar. Agora, como lidar com isso? Eu posso saber tudo sobre o meu coração, posso não saber nada de como eu lidar com ele, né? Então, como eu lido, uma coisa é o sentido do conhecimento, outra questão é a questão da ética. Como é que eu lido com o meu coração? Como é que eu lido com o meu pulmão? Como é que eu lido com o meu corpo? Então, essa qualificação, por exemplo, a geografia. A geografia pode ser eu enumerar
os países saber o que cada um contém, mas esse prazer de conviver com a natureza, entende? Esse prazer de respirar bem, né? Então, a qualidade de vida, né, significa não somente conhecer a natureza, ou conhecer a geografia, conhecer a biologia, conhecer a língua portuguesa, né? Então eu tenho um livro que é Educação Gerontológica, esse livro aqui, né? Que eu trabalho a questão da alfabetização. Eu posso me alfabetizar e nunca escrever coisas interessantes, né? Então eu vejo, né, que a alfabetização, eu acho muito significativo como é que eu pronuncio o mundo ao meu redor, né? Como é que eu posso dizer à minha família, como é que eu posso dizer a realidade que me cerca, como é que eu posso dizer a sala de aula, entende? Como é que esse reflexo, esse reconhecimento que se dá, como é que ele é, né? E aí tem uma frase que você ilustra muito bem em muitas das coisas que você escreve: a boa velhice começa na infância também. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então por isso a escola eu acho extremamente interessante, não no sentido só de tornar uma pessoa competente, essa é a preocupação essencial, mas não se preocupa de criar uma pessoa interessante, né? Agradável, né? Isso eu acho extremamente importante. E a sala de aula eu vejo como um laboratório pelo qual realmente a interação com os alunos, entre si, o professor e a escola, se eu qualifico aquela pessoa, ela se sente qualificada, desde o uso do banheiro, entende? Né? Desde o pátio, né? Desde os corredores, desde o ambiente, sala de aula, como a conversa que se estabelece entre os colegas, né? E como é que eu posso realmente produzir efeitos significativos para que eles se reconheçam como pessoas interessantes, seja numa resposta, seja no aproveitamento daquilo que ele está dizendo ou querendo dizer, entende? E isso parece que é o que vai salvar muitas escolas que conseguirem fazer isso agora no pós-pandemia, né? Na volta às aulas. Sem dúvida. Eu acho que a pandemia realmente, que eu chamo muitas vezes de pandemônio, né? É um pandemônio. É um sofrimento que parece quase necessário para que as pessoas sintam saudade um do outro, né? Eu vejo meu neto, por exemplo, que se afastou da escola por causa desse processo. O quanto seria interessante ele ter coleguinhas pelos quais ele pudesse se reconhecer e ser reconhecido, né? E reconhecer os outros também. Eu acho que nessa troca que realmente importa muito o desenvolvimento da personalidade, né? E é interessante o termo personalidade, quer dizer, personare, quer dizer, é quando eu consigo soar através de mim. E como é que os outros permitem que eu soe, né? Como é que eu me pronuncio, como é que me deixam pronunciar. Então tem um papel muito importante da escola enquanto promotora desse deixar-se pronunciar, a favorecedora. Não é só o conhecimento das coisas que são, mas como é que elas existem, né, em mim. Né, esse sentir o mundo e não só conhecer o mundo. Como eu protejo o mundo e como é que eu sou protegido, né? Eu acho que essa relação, a intimidade das pessoas, realmente conta muito, né? E como essa intimidade, ela é reconhecida toda a vida, né? Eu acho que realmente, por isso as pessoas casam, para quê? Para bonito, é para realmente ser reconhecido, e a sua sexualidade, a sua identidade feminina ou masculina se multiplica na medida em que há um companheiro interessante, né? E na medida que você tem filhos interessantes, e perdurem nos netos, entende? Hoje em dia nos bisnetos, né? Que é interessante essa, e realmente eu acho que as cidades, de certa forma, inibem, como também podem aproximar a convivência, né? Então são questões, eu acho, importantes para a produção do envelhecimento saudável, né?
Que show, Agostinho. E que mensagem você deixa para essas pessoas que muitas vezes até percebem o desenvolvimento de uma depressão, de uma questão de identidade existencial, enfrentam desafios, obstáculos, né? Tanto quem trabalha com isso, né, as próprias cuidadoras, como você refere nos livros, quem vivencia isso enquanto professora numa escola, está entrando por volta às aulas. Que mensagem você deixa à luz de todas essa tua vivência enquanto profissional que lida com envelhecimento e pessoa que se conectou com isso e que tem o desafio de levar adiante também essa mensagem? Que mensagem? Não é nem um conselho, quer dizer, eu vou dizer aquilo que eu ouvi de médicos que tratavam de pessoas que perderam o sentido da vida, né? De pessoas que perderam o significado e se queixavam para o psiquiatra ou para qualquer outro médico e diziam o seguinte, né? Depois que eu entrei no CREAT ou entrei no DAT, eu voltei a viver novamente. As pessoas diziam, esses médicos diziam. Então, quando nós perdemos espaços comunicativos por perdas diversas, entende? Eu entendo que é buscar novos espaços, é construir novos espaços, né? Mesmo físicos, espaços físicos, viagens, por exemplo, dão um sentido muito interessante na vida. Eu estava, quando poucas vezes viajei com grupos, né, que iam para as praias conhecer, como isso foi significativo, o retorno parece que voltava outra pessoa, porque a comunicação de espaços físicos é importante, passeios são importantes, né? E aí novidades acontecem, quer dizer, a melhoria da linguagem na medida que novos espaços sociais, novos espaços físicos, por isso a viagem é realmente importante, né? O sair do seu beco, né? Para realmente encontrar um mundo diferente. Eu acho que isso realmente faz bem, né? É mais ou menos por aí que me parece que seria buscar sempre uma boa comunicação, né? E parece que isso está fazendo efeito aqui. A Ciana escreveu, lembra da Ciana, Agostinho? Do Sim. Envelhecimento? Ela escreveu aqui, professor Agostinho, sempre inspirador. E o pessoal gostou muito, viu, Agostinho? Das reflexões, ó. Tem um pessoal aqui de São Paulo, Psico Online, deve ser o Raul. Ele disse da importância, agora passou um caminhão aqui, da importância da escrita, né, que vai até além de pôr só as ideias, tem um processo afetivo também incluído, né? Eu acho escrever, para mim, ao menos, é sagrado, que se eu não escrevesse no meu envelhecimento, ao menos faz 10 anos isso, se eu não escrevesse, minha vida estaria bem comprometida, isso eu tenho certeza, minha vida psicológica e afetiva. Eu gosto de criar personagens, quer dizer, a vida é um teatro, né? E dividir com os outros aquilo que a gente escreveu, né? No caso agora, é isso que está acontecendo, né? Esse reconhecimento por aquilo que eu escrevi, posso dizer. Mas também não só na escrita, entende? Eu acho que eu vejo que na velhice hoje os pessoal escreve muito pouco, entende? E os meios de comunicação também se dão pouco para a escrita, né? Hoje, uma vez quando eu tinha saudade de alguém, eu mandava uma carta. Hoje pego o telefone e falo diretamente. É interessante observar como a escrita mesmo social é importante. Eu escrevi, ajudei a escrever o livro de Dom Cláudio Colli. Eu li com certeza, mais de 1000 cartas de Dom Cláudio para escrever sobre aquilo que ele tinha feito em Passo Fundo, né? E realmente descobri o universo através da escrita. Agora eu perguntaria se Dom Cláudio vivesse hoje, ele mandaria um Twitter, sei lá, uma mensagem, e nunca mais se saberia como é que Passo Fundo foi criado, o sentido da catedral.
para mim tem um sentido muito grande, porque eu li as cartas que ele escreveu. Quando eu vejo a agricultura em Passo Fundo, eu vejo Dom Cláudio iniciando todo o trabalho de produção, senão isso tudo é esquecido, né? Quer dizer, o esquecimento é um rio perverso, entende? Porque se a gente esquece de alguém ou de alguma coisa, esse universo morreu, né? Então, há uma forma de matar as pessoas, é esquecê-las, né? Isso que muitas vezes acontece com os pais, como eu estava contando no início da nossa conversa, aquele filho que dizia: mãe, como é que você vai? E o pai, como é que está, mãe? Não, anda por aí, quer dizer, não há mais ninguém que eu reconheça como um ser humano que possa se ver bem, porque nós nos vemos através dos outros, né? Isso não tem dúvida, né? Ou naquilo que nós fazemos, né? Eu acho que isso é extremamente importante, né? Se o pessoal não sabe escrever, que seja um artesão, que não sabe escrever, que faça o seu crochê, se é uma mulher, entende? Ao menos faça alguma coisa pelo qual fazer diga respeito, né? E descobrir-se no fazer, né? Por certo, né? A ação humana sobre o mundo nos diz quem nós somos, né? Então, por isso, as mulheres, eu via mesmo no crédito, quando iam para a dança, depois de 20, 30, 40 anos, né, sem o reconhecimento. Eu nunca vou esquecer de uma história que eu acho que é interessante. Quando eu comecei o CREAT, né, em 1991, 92, 93, eu não esqueço, eu recebi um telefonema de uma, aqui nessa sala inclusive, ela telefonou e disse: professor, eu posso entrar no CREAT? Não, por que não? Ela diz: olha, eu estou com meus 6 netos aqui, os filhos vêm ao meio-dia e largam todos os netos aqui, mas eu queria falar alguma coisa de criança, eu não quero, não que eu não queira bem aos meus netos, mas eu criei tantos filhos, já me cansei de criança, eu quero viver a minha vida hoje, então eu quero criar, falar com pessoas iguais a mim, que saibam o que eu penso e o que eu sinto, né? Então as pessoas sempre precisam se educar, né? E não só apenas ser educadora, né? E olha que incrível prestar atenção nesse próprio processo de autorreconhecimento também, né? Eu quero ser avó, mãe eu já fui, né? Tem um processo que termina, um ciclo que recomeça. Ou além de ser avó, eu quero ser uma cidadã de Passo Fundo. Isso. E conviver com grupos que pensam, que discutem. É uma coisa maravilhosa, realmente. Essa foi, vamos dizer assim, o maior prêmio da minha vida. Foi poder dizer pela primeira vez, depois de muitos anos, o nome, por exemplo, Dona Leocádia, como é que a senhora vai? Ou quando eu fazia a chamada de cada um, muitas delas disseram: há quanto tempo eu já não tinha ouvido mais meu nome, né? Isso é interessante. Né? Show! E também o sentido da vida não precisa ser muito grande. Quer dizer, eu vejo assim, se um era uma vez um grande criador de gado, lá pelas tantas ele reduz o tamanho do seu rebanho, lá pelas tantas os filhos tomam conta do rebanho, aí ele fica com o seu jardim, né? Se isso realmente dá um sentido e ele é reconhecido como um bom jardineiro, é o suficiente. Então, não é o tamanho daquilo que nós fazemos, a qualidade daquilo que nós entendemos ser importante para nós, entende? Se hoje, para mim, eu não tenho mais alunos a quem eu possa falar, eu escrevo livros, entende? Ou vou pronunciando, né, a vida dos outros, na medida que eu entenda, assim. E também escreve na revista Envelhecer, né? O Agostinho tem uma escrita na revista Envelhecer. Quem tiver a fim de acessar, pode clicar ali no link da bio, aqui do Envelhecer, e vai receber a Envelhecer volume 3, né? Você pode receber, onde tem os escritos do Agostinho. E também, quem quiser acessar os livros do Agostinho, a gente foi mostrando aqui na live, né, os nomes, né? Tem a música que tá até na Amazon, né? Tem na Amazon, qual? Esse aqui. Está na Amazon, Identidade Existencial. Isso.
E fica aí então o nosso agradecimento, Agostinho, por essa disponibilidade em eu queria pegar de um jeito que ficasse assim, parecesse mais longe. Fica aí o nosso agradecimento, a tua disponibilidade, essa história de distanciamento, né? Pela tua disponibilidade em estar aqui no Envelhecer, compartilhando com nós tuas ricas experiências e conclusões também, dá pra se dizer, né? Não chega a ser um conselho, mas são baitas sacadas que a gente pode se beneficiar, né? Mas acima de tudo eu agradeço, né? Porque realmente eu estou me percebendo como uma pessoa, por estar falando, é uma experiência, e me reconhecendo. Por isso é importante, por exemplo, os avós terem oportunidade, os pais considerem oportunidade a que seus filhos ouçam seus avós, porque o reconhecer é extremamente importante, né? É alguém realmente contar uma história, né? E ser reconhecido nessa história. Eu fiz uma experiência uma vez muito importante com o colégio de Passo Fundo, Cecília Leite Costa, Sim. em que os netos foram conversar com seus avós e descobriram, e é interessante, né, como é que eles diziam, vários disseram: eu sei quem eu sou porque vi quem é meu avô. Uau! E aumenta o tamanho da personalidade, né? O da poder da criança, intergeracionalidade. conhecer a sua história, né? E sabendo a história dos seus avós. É pena que se perca tantas histórias, né? Eu me arrependo muito de não ter perguntado mais minha mãe sobre sua história, sobre meu pai, sobre sua história, né? Eu, por certo, teria uma visão muito mais interessante sobre a minha vida ao reconhecer a vida dos meus pais. Fica aí a última dica, né? Olha só, Agostinho, a Ciana tá dizendo: muito obrigada, um prazer ouvi-los, grande abraço. O Raul, achei super empatia, super simpatia. Um abração aí para quem vai utilizar esse recurso. E os meus livros estão à disposição, se houver um dia a possibilidade de eu oferecer, entende, esses livros, que alguns se encalharam porque o tempo passa e os interesses sempre são diversificados na caminhada de cada um. Claro, claro. Nem que hoje eles estejam com álcool 70, né? Mas a gente vai aproveitar muito bem. Então vamos encerrando por aqui, antes que o Insta corte a gente, né? Foi um prazer, gente. Dúvidas, perguntas para você que ouvir essa live depois que a gente encerrar aqui, pode mandar pra gente pelo direct que a gente responde, tá? Até a próxima, então. Vamos nos despedindo. Tudo de bom, Agostinho? Tá, foi um prazer. Para todos nós, tudo de bom. Tchauzinho. Fique em casa, fique em paz, mas possa sair brevemente, Né? para aumentar o espaço comunicativo. Isso aí, na luta pelo espaço comunicativo.